Pronto? Bom, nós nesse momento estamos online no Instagram e no YouTube, tá? Só conferir aqui, isso. Bom, em primeira mão, quero dizer boa tarde para Marta, para Márcia, né? Vamos só aguardar aqui um minutinho para o povo entrar, né? Gravando? Só ver e visualizar aqui. É porque tem uma pessoa aqui orientando, né? Aí Marina diz, espera só um minutinho para... É? Ativou? Já estamos online. Os comentários, Marina? Esqueci, né? Alguém ouvindo? Vai dando retorno. A gente vai colocando oi. Acho que nós já estamos entrando online. Está ao vivo, estamos ao vivo no YouTube agora também. Esperar só um pouquinho para o pessoal chegar um pouco mais. Tem esse processo, né? Olha, Helena, por favor. 7 pessoas chegando. E nós começamos com o nosso primeiro desafio. É porque a gente está transmitindo para 7 pessoas chegando, e nós começamos nosso primeiro desafio. Tá dando um aqui, Vou desligar aqui porque dá interferência ao meu celular. Queria acompanhar algumas perguntas, então a curiosidade me fez abrir o chat está desativado. Isso. Ativa aqui, tô apanhando aqui que eu tô querendo ativar o chat. Outra vez eu ativei, não sei como. Pronto. Acho que pronto, né, Marina? O chat. Chat, Marina. Bom, do YouTube eu acho que tá ok, não? Tá. Deixa eu mandar um oi. Pronto. Se tiver o Do do YouTube. YouTube ok, a gente vai visualizando as perguntas e vai respondendo na medida que as pessoas forem fazendo. Bom, vamos lá. Vamos. Bom, vamos começar aqui, certo? Deixa eu só tentar apanhando aqui das tecnologias. Você vê que não é fácil, né? Por isso que a gente vai tratar agora da questão da educação, né? Bom, nós começando a partir de agora, né? Mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeira mão, boa tarde a Márcia, a Marta. Nós vamos tratar de um tema que ele é muito importante, né? Mas, a princípio, eu gostaria de falar o porquê que a gente vai tratar desse tema e porquê fiz o convite para essas duas pessoas ilustres, né? Primeiro que Marta é licenciada no curso normal superior pela Unijorge, tendo concluído em dezembro de 2006, graduada em pedagogia pela Jorge também, de 2009, pós-graduada em psicologia e ação social pela São Bento,
atuando como coordenadora de DICEI, Centro de Educação, em um departamento de ação social desde 2009. Atualmente coordenando um grupo de famílias com temáticas variadas, no intuito de acolher, escutar, encaminhar e promover o estreitamento de vínculos entre família e escola. Entre 2012 e 2013, concluiu disciplinas Educação, Cultura e Linguagem e Educação Subjetividade e Formação enquanto mestranda especial da UNEB. Márcia, formada em Pedagogia pela UVA, Universidade Vale do Acaraú, pós-graduada em Psicopedagogia da Educação pela Unopar, Universidade do Paraná. Atua como coordenadora na Escola Indígena José Carapina e trabalha na Secretaria de Educação de Pariconha, Alagoas. Então, são pessoas que eu considero como bagagem para tratar do tema que é muito importante, que vocês já viram aí, né, que a gente já postou, que é os desafios da educação para além da pandemia. Então, a gente vai tratar desse tema, ou da educação, dos desafios que a educação vai tratar, não só agora no processo de pandemia, mas pós-pandemia. Então, eu vou passar agora, eu gostaria que Marta falasse um pouco, se apresentasse, e na sequência a gente passa a vez para Márcia. Eu que agradeço o convite, poder participar com vocês aqui nesse bate-papo, né? O tema, ele é sugestivo e a gente já começou com o tema. Eu vou baixar um pouquinho o meu áudio, que eu acho que está dando retorno, e algumas pessoas no chat já estão colocando que estão com problema no áudio. Então, vou baixar um pouco só para conseguir conversar direitinho. Bem, eu agradeço o convite, como eu vinha falando, agradeço as pessoas que estão curiosas pelo tema, ações que possam contribuir com o nosso desenvolvimento enquanto profissional. E o tema, os desafios da educação para além da pandemia, ele abre uma continuidade necessária da educação, né? A gente tem um momento diferente, um momento de incerteza, um momento de desafios, mas a educação, ela vive desafios, né? Então, à medida que passamos, que necessidade de formação, ela é contínua no campo, né, das práticas educacionais. Marta, a gente está recebendo as mensagens aqui que realmente o áudio está um pouquinho ruim. Vamos só ver aqui. Não sei o que tá, a gente fez os testes, tá tudo ok. Parece que é o complô. Vamos ver se... Eu vou pedir aqui a ajuda de Marina. Marina, dá uma olhada aí se está melhor. Na verdade, eu diria que já é o tema, a gente diz, o desafio também é entrar nesse momento de conexões, de tecnologia, e a gente também está em aprimoramento. O que Marina falou aqui, na verdade, o YouTube, ele tá, Marta, tá travando, tá lento, né? É as conexões, que é um dos problemas que a gente vai tratar aqui sobre a questão da educação. Mas vamos ver se... Aí, galera, o Instagram é Rosivan Fotografe. Aí, se no YouTube tiver um pouquinho complicado, vocês podem passar para o Instagram, né? Apesar que o YouTube era para estar melhor. Mas, bom, vamos dar continuidade, Marta, para ver se o pessoal consegue. A gente vai tentando melhorando aqui no decorrer da fala. Até para a gente não perder o tempo do Instagram. Joia? Pode continuar. Kátia Bispo diz que o áudio está duplo e que não está bom. Valdirene Rezende. A gente está aprimorando, galera. Maria coloca o Instagram de Rosivan está aqui. Para quem o aplicativo do Instagram, pode ir em assistir pelo Instagram para ver se melhora a conexão. Então, começamos o nosso debate falando de desafios. E aí, como eu disse,
os desafios, eles são históricos, inclusive esse agora, né, a gente, enquanto profissional, tem utilizado as mídias e os meios sociais para falar um pouco da educação, para debater ou socializar ideias sobre como fazer, o que fazer para melhorar o processo de educação. Então, a gente começa dizendo que esse é um desafio posto e que todos nós, educadores, temos que, de alguma forma, desenvolver alguma habilidade ou competência para acompanhar um pouco das demandas, né, da sociedade. Demandas das escolas, né, em seus setores. Então, conhecer os nossos alunos, conhecer as nossas necessidades, e é para o que fazer. Né? Eu passo a palavra para a Márcia, porque eu acredito que também tenha contribuído a olhar de que a educação e dos desafios que tem. Pronto, Márcia? Acho que o microfone está desligado, Márcia. Não? Solange diz que o áudio não está... O YouTube está ruim, né? Tá ouvindo, gente? Legal? Agora estou conseguindo escutar. Tá ouvindo? Tá. Todos. Sim, se pode ouvir muito o fato de que eu também. Então, eu acho que a reflexão é mais o que a gente vai fazer agora. Aqui é uma reflexão do momento que a gente está vivenciando na educação do país, que não é algo específico de um determinado lugar. Não é país, mais mundialmente. E a temática vem sobre os avanços que a educação propõe e a nossa prática retrógrada, né? Então, é um momento de que a da tecnologias, desafios que a gente tem enfrentado, e após de fato, realmente com a educação, nós estamos assim, agora as distintas, vocês podem observar na realidade dos desafios vão em momento que também vai estar de outras localidades. Bem, ainda estamos com um probleminha, acho que realmente é a internet que não ajuda, então a gente já começa a perceber a nossa dificuldade em fazer a educação. E quando a gente tenta ver essa questão de fazer a educação, a gente pensa logo por um aspecto assim. E vou passar já a bola para Marta, né? Que é uma pergunta, não só para Marta, mas para Márcia, que eu já tenho me feito por muito tempo. O Estado, né? O Estado, Bahia e Alagoas, os estados, né? Na verdade, os estados brasileiros, mas vamos focar aqui, como Marta é de Salvador, né? Reside em Salvador atualmente. Os nossos estados estavam, como eu vou dizer, nem preparados, que eu acho que ninguém estava preparado para uma pandemia, mas já vinha se preparando para essa mudança, já se mostrava aí para a educação, percebi que os alunos tinham ansiedade por uma educação um pouco diferente. Nossos estados, as pessoas que, de certa forma, fazem parte da educação, já estavam se preparando, aí já vou levar a bola para uma segunda pergunta. Os professores estavam prontos também, ou já vinham se preparando? Como vocês atuam em lugares diferentes, tanto Márcia quanto Marta atuam em lugares diferentes, com um público diferente. O que é que vocês acham? Os professores e o Estado em si, estava dando suporte para esses professores? Então,
como você colocou no início, né, essa é uma situação atípica, eu acho que estava preparada para uma situação de ter que ficar, né, sem aulas durante tanto tempo, e ainda não sabemos, né, é incerto o nosso retorno, por isso a gente tem os decretos, né, visando o cuidado e a precaução. Eu diria que as escolas paradas, de um modo geral, porque a gente tem um enfrentamento não só da classe de educadores, mas a gente também tem os questionamentos das famílias, né? Esse aluno que está lá na ponta. Então, a gente tem realidades distintas. Aqui na Bahia, eu ouço várias informações, vários áudios, alguns depoimentos de mães ou de famílias que dizem, eu tirei minha filha porque vai um papelzinho para casa e esse papel, eu não vou pagar mensalidade para eu ter que ensinar, eu não estou preparada, enfim. A escola, ela buscou formas de atuar, não deixar a educação distante do aluno nesse momento de pandemia, e ela vem utilizando os recursos que ela acredita que, pelo menos, vão amenizar esse distanciamento, né? Então, a gente tem escolas de grande, de médio porte, que têm enviado atividades para as crianças e que as crianças, de alguma forma, correspondem, outras não, porque as famílias não estão capacitadas para orientar aquela criança. Então, o desafio é enorme. Umas escolas de grande, de médio porte, têm encaminhado as aulas online, que é uma forma de estar em contato com o aluno. Então, esse recurso para as classes, digamos, para as crianças que têm um acesso para a escola de médio e grande porte, ela, de alguma forma, ela atende, né, o objetivo da educação, mesmo estando com aulas dessa forma, enviando atividades online. Então, é uma realidade que a família precisou se adaptar, que o aluno precisou se adaptar, mas o recurso da tecnologia, ela vem ajudando nesse suporte, né? Então, também a gente tem as escolas que, por setores ou por regiões, que não conseguem dialogar com essa dificuldade ou com essa necessidade, né, do aluno. Infelizmente, então, a gente tem aí no cenário diversas posturas, porque depende aí da metodologia das escolas, né, do estudo de viabilidade em cada setor, em cada região. Então, independente da escola, seja municipal, seja estadual, seja privada, os desafios, eles são enormes, né? E eles abrem aí uma discussão também para que a gente pense o que é que essa pandemia também trouxe de start para a gente refletir sobre o processo de educação. Então, aqui na Bahia, a realidade que eu tenho colhido e observado é essa. Então, Márcia, aí tendo tendo em vista do que Marta falou, a visão lá da Bahia, trazendo aqui para Alagoas, escola em que você atua, né, para o município que você trabalha, com os profissionais que você trabalha, você acredita que o Estado já vinha se preparando, que os professores já estavam. Acho que a pergunta, na verdade, os professores vinham aceitando essa mudança com facilidade, não é nem mudança, essa evolução para as mídias tecnológicas, para a forma de dar uma aula diferente? Eu acredito, Osvan, agora, por exemplo, nós temos assim, as escolas, quem faz parte de redes municipais ou quem faz parte de escolas, né, de redes ou de sistemas educacionais, tem agora o embasamento do Conselho Nacional de Educação, né, que propõe a questão das aulas online, que propõe a questão dos meios digitais, de videoaulas e plataformas virtuais, que isso acontece em escolas que tem grandes escolas, na maioria são escolas particulares, né? Programas de televisão, rádio. Na verdade, é que a gente tem um problema das escolas. Material impressa, entrega desse material para os pais. E considerando aí o Conselho Nacional, ele transpõe isso por conta da carga horária anual que nós temos dos dias letivos durante o ano, né?
Mas nesse momento é difícil considerar essa questão dos dias letivos que nós devemos ter durante o ano, ou a questão das horas, das 800 horas anuais. O que a gente tem vivenciado agora, que a situação que a gente está vencendo agora, ela é um problema que ela é de ontem, de hoje, e que nós vamos ter que superar no amanhã, né? Nós temos enfrentado no cotidiano escolar o problema que nós temos enfrentado hoje, que é a participação da família no processo educativo das crianças, o uso da tecnologia na questão da aprendizagem dos nossos alunos, e que não é diferente de uma escola nem outra. Isso é um problema de muitas escolas, a questão dessa participação familiar e a questão do uso da tecnologia nas escolas. Não diferente de outras escolas do nosso país, nós temos uma necessidade da inclusão digital. A nossa escola também, que é a escola indígena, sofre a exclusão digital nesse processo educativo, e a gente tem que é cerca de 30% da população brasileira que não tem a questão da tecnologia, da inclusão digital. E as escolas, não é diferente, ela também tem sofrido com isso. Ao mesmo tempo que a gente tem sofrido com essa dificuldade da questão da tecnologia, não é algo novo, porque isso está previsto desde sempre, né? Isso está previsto lá, a necessidade da questão do uso das tecnologias, dos meios tecnológicos na educação, ela acontece desde da LDB, que é de 96. Ela traz no seu contexto a questão do uso da tecnologia, contempla a questão da tecnologia no uso no cotidiano do escolar. E a BNCC traz isso mais enfatizado, quando ela permite, na questão dos componentes curriculares, ela utiliza a linguagem, mas não só de língua portuguesa, mas linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Então, a BNCC traz intrínseco toda essa questão da tecnologia no uso da escola, que é para que o professor permita e traga isso para o contexto escolar. Mas, ao mesmo tempo, a escola não tem como promover essa questão da inclusão digital. E é muito difícil trazer isso para a escola e agora transpassar esse processo no momento que a gente está vivenciando hoje, que é propor a questão do uso da tecnologia com os pais dentro da sua casa, com as crianças, se a escola tem esse desafio ou tem essa dificuldade de propor o uso dessa tecnologia dentro da escola. Quanto aos professores, eu acho que ainda falta, a gente tem que se aperfeiçoar. A gente também tem essa dificuldade, há uma deficiência do professor na questão do uso dessas tecnologias. A gente faz uma formação específica e esquece da questão do uso das tecnologias. E aí fica um pouco alienado. E isso também atrapalha no processo, na inserção da questão do uso da tecnologia na sala de aula, né? Isso eu estou falando de uma forma normal. E agora, nesse momento, é a questão da exclusão mesmo. O quanto a gente vai utilizar, a gente pode até utilizar a tecnologia para que os alunos não fiquem sem aula, mas parte muito grande desses alunos ficarão exclusos. Eu vejo, no que Márcia fala, né, o desafio da palavra tecnologias associada às linguagens, matemática, suas tecnologias, língua portuguesa, suas tecnologias. E aí, isso me preocupa, assim, porque a gente costuma pensar isso em bloquinhos, é como se dissesse, ai meu Deus, eu tenho que pensar alguma coisa nova, mudou tudo, porque a gente costuma colocar tudo em caixinha. E eu diria assim, o que é que a tecnologia se aplica na aprendizagem? Como é que essa tecnologia vai funcionar, né, digamos, nas escolas? Então, o desafio é pensar a formação, o desafio é pensar do que é possível, porque se a gente começa a pensar no desafio com a negativa, não vai dar certo. Está vendo que não vai dar certo? Esses meninos não gostam disso, esses meninos não têm celular. Se a gente começa a discussão de qualquer educação com uma negativa, aí a gente tem um impossível, né? Porque a gente começou com um obstáculo. Então, pensar de que forma essa tecnologia pode acontecer na vida do aluno é importante, sim. Em que medida eu posso ofertar isso?
né? Ele pode não ter uso de tecnologia em grande escala, ele pode não ter uma acessibilidade perfeita, mas o aluno de hoje, muitos alunos da roça, do interior, ele sabe desses recursos, né? Então, a escola pode mostrar de que forma. Eu falava com o Rosivan, recente, ele dizia, poxa, tem um rapaz que faz aqui cordel, que ele fala da história do Brasil, que ele fala da emancipação de tal cidade. E aí eu fiquei, assim, viajando com as possibilidades diante de uma literatura de cordel de Regis, de Água Branca, por exemplo. Então, se isso é possível, se isso vem com os desafios, no início da palestra, ou do bate-papo, os jeitos de contribuir. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a sala de aula. Minha filha está recebendo estudo na escola. E hoje, a atividade de hoje falava sobre o bilhete, né? O gênero textual do bilhete. E aí ela leu o bilhete, ficou muito emocionada. Ela, professora, o bilhete dizia do último dia de aula, do que eles aprenderam, de que ela estava com saudade. No final dizia, abraço, professora Rosa. A professora dela não é Rosa, mas lendo o texto, ela se emocionou e ela queria fazer um bilhete de volta para a professora dela. Então, eu vejo que a afetividade, a forma de estar junto do aluno, pode acontecer de diversas formas. Agora, a escola ela precisa pensar o que é possível na realidade dela. Como eu falei, na minha escola não se aplica a mesma coisa, não se aplica na de Márcia e na de Maria e de José, enfim. Essa escola ela precisa entender o que ela tem, o que ela precisa alcançar, né? Para poder ir superando essas barreiras e esses desafios, né? E essa questão da tecnologia, a gente pode ter aí no corpo docente pessoas habilidosas, pessoas que também têm dificuldade com essa tecnologia e não é menos competente, não, de forma nenhuma. Ele pode participar das discussões, ele pode elaborar roteiros, ele pode elaborar atividades, né? Então, a gente precisa procurar pessoas com habilidades e competências que possam disseminar as informações, que possam transmitir, né, essas discussões. Isso é importante, a escola lida com a diversidade também no corpo docente. Então, esse é um desafio posto e que a gente precisa, no chão da escola, pensar como esses profissionais podem contribuir e de que forma nós estamos, né, caminhando para estar em consonância, por exemplo, com a BNCC, né, que a gente está aqui por conta de uma pandemia, desafiado a promover atividades e promover discussões para que não se afaste da escola, mas a gente também está colocando um desafio posterior à pandemia, que é a gente teve a necessidade de pensar agora. Então, esse pensamento ele precisa ser continuado. Essa inquietação, ela precisa continuar acontecendo, para que a gente vá se aprimorando e se aproximando daquilo que Márcia trouxe, né? O currículo está mudando, a carga horária do ensino médio vai ser ampliada, né? Nos próximos 2 anos. A palavra tecnologias, ela está incluída na disciplina. Então, como as escolas podem fazer para poder alcançar isso que é uma meta da BNCC e que é uma meta que pensa o contexto, que pensa o aluno, né, e que precisa pensar o alcance da educação para a transformação humana, por exemplo. Pois é. Então, Marta, quero pedir desculpa ao pessoal que estava no YouTube, eu tive que desligar porque minha internet, eu acredito que seja minha internet. Na verdade, acho que no país inteiro, é tanto que eu vejo as lives aí travando. Né? Agora há pouco, antes da gente começar aqui, até falando que o pessoal estava, os cantores estavam com um trabalho danado para fazer o cabo fibra ótica, para poder a live não travar, né? Imagina, gente. Apesar que aqui é para ser boa, né? Porque realmente todo mundo em casa. Mas eu peço desculpa, eu tive que desligar para poder ficar só no Instagram, porque eu acho que estava pesando no YouTube.
né? Mas eu espero que vocês também não estou conseguindo ativar aqui o chat. E o que aqui para mim está ativo. Aí minha esposa está olhando ali e disse que não está ativo, né? Mas aí Tem uma expectativa grande, uma galera aqui que gostaria de fazer perguntas, que foi chegando, mas não conseguiu mais acessar no YouTube. Aí, foi, o YouTube eu tive que guardando. desligar. Eu tive que desligar porque é bom que a gente vai se preparando para as próximas. Depois eu vou ver aqui, brigar para minha internet melhorar. Bom, então, tendo em vista a fala de vocês duas, que é muito, eu só tenho que agradecer porque eu só aprendo, né? Eu até falei que eu conversando com o Marta outro dia aí, eu paro, a gente passa horas conversando, se for o caso. Se a gente for deixar, a conversa anda. E eu estava observando, Márcia, Marta, a situação, né, analisando a situação atual, até porque eu também sou professor de matemática, né, e, e fiquei refletindo. A educação, a gente tem em vista que a gente fala em EAD, né, eu acho que muitos profissionais eles estão com medo da educação à distância, por talvez aí, com medo de perder espaço para os meios tecnológicos, achando que um professor vai dar aula para 1.000 pessoas ao mesmo tempo e ele vai perder o seu espaço. Eu, eu tenho uma pergunta, né? Essas aulas agora e posterior, né, que é a questão do tema, além da pandemia, vocês acham que a gente deve chamar ela de EAD ou não presenciais, tendo em vista que as aulas não presenciais já faz tempo que já existem, né? Os livros didáticos é um exemplo claro aí, que é onde a pessoa estudava só lá na escola e com o livro didático começou a colocar o livro debaixo do braço e foi estudar onde queria, em casa, né, numa biblioteca. Então, a educação à distância já se faz. A gente só imagina que a educação à distância também tem a mente de muitas pessoas, eu acho que não reflete um pouco. Acho que a educação à distância é só se envolver um computador, uma câmera e começar a gravar, fazer. Eu acho que talvez o medo de ser youtuber, né? Que eu falei para o pessoal da minha escola, não é também só ligar a câmera e começar a dar aula. A metodologia, a forma de dar aula que eu vejo para mim, com esse contato, vai ser um pouco diferente para a gente não correr o risco de perder o aluno, né? Porque na sala de aula o aluno está ali, não está olhando para você, mas ele está ali na sala. Uma hora você consegue chamar a atenção dele. Mas na tecnologia, o aluno está ali na sala virtual, de repente o aluno, que aula chata, aí se fecha, deixa eu sair daqui. Depois aí pode inventar desculpa que a internet caiu, não quer assistir, né? Então talvez eu acho que os professores, ou aí eu vou falar por mim, tem medo desse novo desafio de tentar trazer o mais atrativo possível uma aula para trazer o aluno para assistir sua aula mesmo, porque agora vai ser desafiador para o professor. É meu ponto de vista. Aí eu pergunto a vocês têm uma visão diferente e o que nós devemos chamar de EAD ou não presenciais? Marta, que já estava com a bola na vez, você pode... Então, as aulas não presenciais, ao meu ver, elas contribuem porque é uma forma de, como eu falei, da escola estar próximo do aluno, de tentar não ficar um longo período sem uma discussão, sem que o aluno se ligue às questões de ter que se concentrar, de dar conta da atividade, e elas são importantes. Então, eu penso, Rosivan, que mesmo as questões que Márcia trouxe, da ampliação da carga horária, ela vai ser gradual. E a tecnologia, ela pode ser utilizada, sim, nessa forma gradual das aulas, por exemplo. Então, quando a gente pensa que você vai passar uma pesquisa para casa, quando você pede ao aluno para assistir determinado documentário, ou vídeos curtos, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos fazer uma leitura, depender da série, do Vida ou Vida Maria. O que se quer com vida? O que se quer que se discuta? Então, assim, a gente precisa pensar nos desafios postos, conhecendo a realidade, conhecendo nossos alunos. Então, a gente sabe que o jovem hoje, ele tem uma impaciência melhor. Ele viaja muito rápido por determinados conteúdos. Se o vídeo for longo, se for chato para ele. Então, como é que esse aluno se comporta diante desses desafios postos pelo professor? Então, se você diz o aluno, tem até algumas dicas das escolas exponenciais, se não me engano,
que essa é uma das metas interessantes, que ele diz o seguinte: o professor precisa utilizar como recurso a sala de aula invertida. O que é isso, sala de aula invertida? A sala de aula invertida nada mais é do que você colocar o aluno para elaborar conhecimentos prévios e que ele participe da sua aula, por exemplo. Então, se você sugere ao aluno que leia determinado texto, determinado filme, comentário, né, uma entrevista, um artigo, e você diz, olha, na próxima aula nós vamos tratar deste tema. Ou então assim, eu gostaria que vocês assistissem este filme. Quando você diz a ele que vai discutir na próxima aula, você está dando a ele a oportunidade dessa experiência da sala de aula invertida. Por quê? Porque seu aluno vai trazer, além da bagagem que ele tem do dia a dia, alguns conhecimentos prévios sobre o assunto. Não é o professor monologando. Ele vai estar dialogando com o que o aluno pensa sobre determinado assunto. Ele vai pensar sobre, ele vai expor as ideias dele, ele vai contribuir com a ideia do colega e, de repente, aquilo que ele não viu, o outro colega percebeu no vídeo. E isso é uma possibilidade rica de que a gente troque em sala de aula. Mesmo aquele que não tenha visto, por exemplo, a atividade que você sugeriu para casa, ele vai trazer alguma contribuição, porque à medida que os outros vão colocando, ele também vai querer colocar o que ele pensa sobre. E quando você diz, olha, eu quero que você veja esse vídeo, ele é curtinho, traga meia lauda, dizendo o que é que você achou sobre. No momento que esse aluno ele vai escrever, ele vai pensar, ele vai precisar pensar sobre. Então, não é pesquisas para preencher tempo, não é recursos para dar conta de uma carga horária que a escola está pedindo. É um estudo que se preocupa com o protagonismo do aluno. E é disso que a gente precisa abrir caminho, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que os desafios são postos e que a gente precisa aprimorar nossas habilidades e nossas competências no campo de atuação profissional. Então, esse professor também, né, para que ele não se sinta sobrecarregado, esse professor também precisa de ajuda, ele precisa de orientações, de discussões ou de roda de conversas e que vai ampliar o campo de possibilidade de atuação metodológica dele. Então, a gente vê agora pelos depoimentos das famílias o quanto é difícil dar conta de determinadas atividades. E eu estava falando com Marcela, que estava no YouTube querendo assistir, e ela dizia, estou aqui fazendo atividade com meu filho, e ele feliz da vida no processo de alfabetização, porque ele leu Faca, Igreja, e ela, ai meu Deus, como é difícil. E eu fiquei pensando em outros cenários. E aquelas famílias que não estão preparadas, porque de fato não estudaram para isso, e que perdem a paciência, que gritam, que interrompem, que bloqueiam o aluno, né? Ele está pensando, ele está montando estratégia, mas ele não tem esse conhecimento. Então, ele pode dizer ao aluno, perdi a paciência, você não consegue, enfim. Falar coisas que bloqueiam o aluno, que ele se sinta incapaz. Então, a gente tem o desafio de encontrar caminhos para ampliar o nosso processo de atuação em sala de aula. E que a escola também precisa entender que esse desafio é posto para todos que compõem o chão da escola. Desde a equipe gestora, que precisa entender o que é que está sendo posto na escola, o que é que precisa ser ampliado, seja para formação continuada, seja para perceber aquele aluno que está indiferente às aulas. E assessorar, ou melhor, poder estar junto com esse professor e pensar junto com ele em estratégias e formas de atuar. É isso mesmo, bem tudo isso. E Márcia tá aí? Estou sim. Tá. É porque tava para mim aqui, a minha conexão realmente não está legal. Estava aqui e aí não estava. Então agora, né, eu vou passar, queria que Márcia falasse também para a gente ir para a próxima pergunta. A questão da tecnologia, a questão da aprendizagem, da educação na escola, em casa, né? Agora a gente tem pensar duas questões.
a questão da necessidade da formação do professor, né, a partir dessa situação que a gente está vivenciando hoje. A gente tem que pensar a questão da inserção da tecnologia dentro da sala de aula, que agora foi proposta de forma abrupta, né? A gente coloca de uma forma que ninguém esperava, o professor não espera, a família não espera, a escola não tem condições de propor, a família não tem condições de aceitar a questão da tecnologia, aceitar na forma de que não tem condições, não tem acesso à tecnologia. Estou falando da escola que eu faço parte, né? O acesso à tecnologia é mínimo. Então, a gente coloca a tecnologia, assim, de uma forma abrupta, quando ela já deveria estar sendo inserida há muito tempo. Pensada de ser inserida dentro do contexto escolar há muito tempo. Então, a gente tem que pensar agora na questão da formação do professor, na questão da inserção da tecnologia dentro da sala de aula, pensar na participação da família. Agora a gente tem a questão da reflexão, a família como parceira nesse contexto da alfabetização, porque a gente tem que pensar que nesse momento da pandemia, que a gente requeria tanto a participação familiar, nesse momento a família serve como parceira e não para fazer o papel do professor, né? O papel do professor é uma outra questão. A nossa necessidade agora é de manter os alunos na ativa, de mantê-los pensando ter esse acesso à escola, fazer essa relação, mesmo estando em casa, ter o acesso a atividades para que eles não sejam alunos uso no futuro, ou quando a gente voltar, não sabemos só quanto tempo ficaremos sem aula, mas que, na verdade, a gente pensa na questão, a Marta estava falando sobre a questão de esse momento da escola, você falou sobre a questão de perder o aluno, o professor ter medo de perder essa questão da escola EAD, a questão da distância. Nos anos iniciais, a escola, o foco dela é a questão da socialização. A escola em si, o papel dela se trata pela socialização. Essa questão da EAD, ela vai se promulgar lá mais para os alunos adolescentes, adultos, porque já tem autonomia na busca do conhecimento. As crianças ainda precisam de alguém para orientá-las. Então, esse processo, ele ainda há um caminho longo a se percorrer, eu acredito. Eu acredito que talvez não aconteça no processo de alfabetização, porque as crianças precisam realmente de alguém que esteja ali para permear esse caminho do processo de alfabetização. E os pais não são professores, eles são pais, né? E a gente tem que compreender isso agora, nesse momento em que a gente está propondo essas atividades para serem feitas em casa, que elas servem mais para manter os alunos na ativa do que eles irão aprender. Eles podem aprender sim nesse processo, mas as habilidades que eles vão adquirir não são as mesmas habilidades que eles adquiriam se estivessem com os professores na sala de aula. Então, o que eu consigo assim, perceber de vocês, pela fala, que eu acho interessante, acho que talvez a gente estejamos alinhados, é que, na verdade, eu acho que hoje, mais do que nunca, consegue perceber o papel fundamental do professor, né, nesse processo. A gente consegue perceber o papel da escola, né, que a gente hoje percebe que a escola assim, tem seu papel social. Veja o caos que está um país, na verdade, o mundo, em que a gente precisa da escola presencial, né? Que nós não estamos preparados para essa situação, que a gente foi empurrado assim, vocês vão ter que se virar. E cada um está se adaptando da forma, né? Com essas tecnologias que nós estamos atualmente, que elas não foram, muitas delas não foram nem criadas para a gente trabalhar na sala de aula, mas algumas pessoas, né? Estão lidando da melhor forma, extraindo o melhor que essas ferramentas podem dar, com a internet que a gente está vendo, com a tecnologia, né, que é fraca, aonde tem que existir um país hoje, não igualdade, mas sim equidade, porque a gente sabe da situação de pessoas que moram nos sítios, de pessoas que não têm um computador, que não têm um celular, que é uma realidade ainda aqui no nosso Alto Sertão. E então, fica mais claro do que nunca é que realmente nós
infelizmente, não estamos preparados para se desligar ainda desse momento, desse contato, sabe? Eu acho que, principalmente pela fala de Márcia aí, que ela coloca na questão da alfabetização, que é a próxima fala vai ser em cima disso, a próxima pergunta, que a alfabetização, ela é o começo de tudo para a criança, né? É onde ela vai desenvolver diversas habilidades, aí você levar para os anos subsequentes. E se na alfabetização ela não vai desenvolver bem, e precisa desse contato, que é essa já vou encaixar aqui, que aí Marta pode começar, a gente mantém sempre isso. Marta fala e depois passa para Márcia, para a gente manter a sequência legalzinho. Então, já pegando o gancho, os alunos da alfabetização, né? Eu pergunto, que a Márcia meio que já colocou aí por alto, mas eu vou fazer mesmo assim a pergunta e de repente vocês completam. Como alfabetizar na idade certa nesse tempo de pandemia? Eu vejo como um desafio. Vocês, eu fico pensando, meu Deus, desespero para os coordenadores. Essa pergunta, ela, na verdade, ela vai trazer um grau de incerteza. Pode falar. Pode. Não, deixa eu falar nessa questão porque você vai falar sobre a que você trabalha com creche, é mais um processo de socialização. Você complementa a fala na questão da questão do processo da alfabetização. Como a gente ia falar, não há muito que esperar do pais, porque a situação é de manter as crianças numa rotina de estudo hoje, né? A questão da alfabetização na idade certa, a gente tem a idade certa aí, que é agora até os 8 anos, 7 anos, do segundo ano do fundamental, a criança está alfabetizada. E como é que é? Não é o professor que está com a criança alfabetizando. E esse processo de manter os alunos na ativa não é dos pais alfabetizar as crianças, porque senão as crianças não precisariam ir para a escola. Essa questão é de mantê-los na questão nativa, porque as habilidades a serem adquiridas pelos alunos em cada componente curricular precisaria de um trabalho mais específico pelo professor, que o pai não vai fazer, porque o pai, ele não é o professor do aluno. Ele fica nesse momento, não é a aquisição de habilidades, fica uma questão das habilidades, não quer dizer que ele também não adquire habilidades nesse processo, mas a aquisição de habilidades, ela fica muito restrita. Então, a gente pode considerar, nesse momento, a questão da ampliação do repertório da criança para aquelas que conseguem ler, os pais manterem nativa lendo, para a criança fazer atividades em que ela já tem autonomia de fazê-las. E aí a gente pode considerar nessa questão a aquisição das competências que são lá contempladas na BNCC, das competências que são as 10 competências que a criança deve adquirir nesse processo. Mas habilidades consideradas de cada disciplina, acredito que fica muito restrita e quase inexistente para algumas crianças por conta de quem vai estar orientando ela naquele momento. Então, o momento agora é a questão de manter as crianças nativas e o papel da escola é um papel social. Tem que considerar a questão da socialização, da questão da convivência com o outro, que Marta pode falar, que está aí desde a educação infantil, a inserção da criança na educação infantil, na creche e na educação infantil, ela vem para o processo de socialização, da questão do conviver com o outro, na questão nos campos de experiência, tentar relacionar a questão das experiências da criança lá na educação infantil. Então, ela necessita essencialmente dessa socialização. Como é que a gente vai não ter isso na criança na educação infantil ou na creche na educação infantil? E passando aí pelo processo de alfabetização que está no alfabetizar na idade certa do primeiro e segundo ano, tem inúmeras habilidades que a criança tem que adquirir, a questão da fluência na leitura, e tem um processo específico. Os pais vão tentar fazê-los, os pais irá fazer de forma adequada? Eu acredito que fica muito restrita. Isso não quer dizer que isso atrapalhe o processo. A criança pode adquirir essas habilidades, vamos dizer, nos próximos meses que a gente tiver em sala de aula. Mas acredito que alfabetizar na idade certa pode até acontecer. Fica um
pouco restrito nesse momento, mas ele pode acontecer. Mas na criança, acredito que as habilidades corretas que ela deveria adquirir nesse tempo não ocorreriam de forma efetiva. Eu acho que o que Márcia colocou já responde de alguma forma ao nosso desafio de alfabetizar na idade certa. Nós trabalhamos com o processo de educação infantil, as crianças ingressam de 2 a 5 anos e tem um grupo de pedagogas que pensam muito bem essa questão de colocar as atividades, de propor e de entender como funciona, né, a educação infantil, né, o que é necessário, quais os pilares necessários para o desenvolvimento da criança. Então, eu não faço parte, eu sou coordenadora da unidade, nós temos coordenadoras pedagógicas, por sinal, muito competentes e que estão engajadas na formação continuada dos professores. Isso é uma atividade que me orgulha bastante, porque todo o calendário escolar, ele já é previamente elaborado pensando em datas de formação continuada. Então, mensalmente, diversos profissionais estão em discussão, né, com a escola. O pedagógico discute, o psicólogo discute, a nutricionista discute. Então, eu diria que nós temos aí um papel fundamental e um funcionamento diferenciado. Infelizmente, todas as escolas não podem ter esses profissionais no seu quadro, mas a empresa que eu atuo tem, então a gente trabalha com essa formação. E isso se estende para a minha função de que forma? Né? Eu tenho contato com várias famílias, por exemplo, que agora no período de pandemia, Marta, eu não aguento mais, não fica quieta, eu não estou aguentando, está vindo atividade da outra escola e eu não sei o que é que eu faço. Então, assim, diversas perguntas e que do meu jeito eu vou respondendo. Né? Como a gente sabe, que Márcia colocou aí, existem o processo de socialização que é muito importante. Eu diria que mesmo a experiência negativa da pandemia trouxe para a gente um processo de reflexão e vai trazer também um legado para reflexões posteriores. Por exemplo, o uso da tecnologia, a necessidade de elaborar atividades pensando a participação e a socialização da família ou do aluno, e agora está sendo cobrado, né, de forma mais intensa. Então, essa é uma semente que foi jogada, mesmo que de forma abrupta, como Márcia colocou, e isso já foi posto. O que a gente não pode é perder esse entusiasmo e dar continuidade àquelas habilidades e competências que precisam ser trabalhadas. E para a família, à medida que eu posso, eu digo, olhe, né, a gente não pode dar para a criança uma carga maior do que ela suporta. Eu não posso, porque muitos pais dizem, essa criança só vai para a creche, ou só vai para a escola comer, só vai brincar. Porque muitas vezes eles não entendem o nosso método de ensino. E aí eles se dão conta depois de tudo que a criança aprendeu, por exemplo. Em casa, muitos podem estar angustiados porque não dão conta e não é o papel deles mesmo. Outros estão sobrecarregando seus filhos, dizendo, vamos aqui. E isso pode gerar a falta de estímulo, isso pode gerar bloqueios, né? Porque, como eu falei, a criança ela não pode carregar uma carga maior do que ela suporte. Existem habilidades que precisam levar em conta de acordo com a faixa etária. Então, essa alfabetização ela precisa acontecer de forma tranquila. E a escola precisa informar, né, que outras coisas estão acontecendo ali. Então, muitas famílias foram, entre aspas, obrigadas a aprender a conviver. Muitas famílias estão aprendendo o que é que seus filhos gostam, que nem tinham percebido, por exemplo, que esse papel ficava terceirizado, a babá, a pessoa que cuida. Então, assim, existem as formas negativas, né, pela pandemia, mas existe aí também reflexos importantes que precisam ser continuados na nossa ação pedagógica, por exemplo, seja com a família, seja com a criança, mas principalmente de que forma nós receberemos nossos alunos, né? Então, de que forma a gente volta para o processo de educação quando tudo isso acabar, entendendo essa humanização na proposta pedagógica. Então, acredito nisso. Né? O dever da escola, a escola deve ser
a escola deve ser um espaço em que todos possam aprender e ensinar, por exemplo. Essa é uma fala dita na BNCC. E muitas preocupações estão postas. Por exemplo, a gente fala da alfabetização na idade certa, a gente precisa se preocupar com os dados postos também na BNCC, que é a distorção idade-série, que isso também é um problema muito grande e grave nas regiões brasileiras. A gente precisa pensar nessa transição entre a educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2, primeiro ano, porque os números eles são assustadores, por região mais ainda brasileira. Então, a gente precisa pensar o que é que esses números estão dizendo para a gente. Eu anotei aqui só o momento de transição, por exemplo. No quinto ano, 5,9 é a taxa de reprovação dos alunos. No nono ano, e 1% de abandono. No nono, 7,5% de reprovação e 2,9% de abandono. No primeiro ano, a reprovação sobe para 15,8%, segundo a BNCC, e o abandono chega a 7,8%. Então, isso se reflete na sociedade, isso se reflete nos jovens, isso se reflete na nossa forma de ver o mundo, de ver os nossos alunos. A gente sabe que isso envolve uma discussão muito mais ampla de políticas públicas, de valorização do professor. A gente percebe que a escola precisa refletir sobre esses dados, porque não são só números, são pessoas. Bom, eu gostaria de falar, nós estamos com 3 minutos no Instagram, né? Meu intuito de colocar no YouTube, apesar que o público-alvo no YouTube é maior, mas o intuito era para que a gente tivesse mais tempo. Eu gostaria de finalizar, né? Mesmo esses 3 minutos que não vai dar tempo, caso caia, eu faço uma nova transmissão para a gente, pelo menos, vocês colocar as palavras de vocês, assim, porque só eu fui perguntando, de repente vocês têm alguma coisa que querem colocar, alguma coisa mais específica, e eu acho importante. Aí vocês podem finalizar com uma fala voltada ou para, no caso você, Marta, ou para ir para Salvador, no caso a Bahia, Márcia para Alagoas, ou no contexto geral, voltada para a questão da educação na visão de vocês, né? Tendo em vista em que nós temos muitos desafios, muito ainda, né, para conquistar nesse processo, que aí muitas coisas não dependem só da gente, mas eu acho que o que não pode também realmente nós, quanto educadores, é cruzar os braços e achar, não vai dar certo e pronto, como vocês mesmos já citaram aí. Né? A gente também, não vai dar certo, mas vamos tentar. Né? O que vale é tentar. Tá certo? Então, deixa eu olhar o tempinho aqui, só dar uma olhadinha. Nós temos 1 minuto, vai cair já, porque o Instagram tem um limite. Então, eu vou fazer assim, eu já vou encerrar e coloco de novo para que a gente entre e vocês já podem fazer o encerramento, que aí pode começar por Márcia, para não ficar a Marta, né, na sequência sempre falando. Pronto. Tá joia? Pronto. Pronto, vou encerrar aqui, a gente